Estamos ao vivo, estamos ao vivo! Começando mais uma live da tarde! Boa tarde, Pedro Zambarda! Boa tarde, comunidade DCM! Quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. São exatamente 16 horas e 35 minutos. Estamos ao vivo, começando mais uma live. E o bicho já tá pegando aqui nos bastidores, tá maravilhoso! Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Décio Nogueira, vou acompanhar aqui junto com Pedro Zambarda, três convidados maravilhosos juntos de vocês. Deixa eu dar boa tarde ao pessoal que já foi chegando aqui, ó. Regina Glória, Requião Porreta. Odete Pires, boa tarde, comunidade. Valdinês Baiana mandou aqui vários emojis do Lula. A Suzana Schneider perguntando: oi, cadê vocês? Tamo aqui, Suzana, estamos começando. Seja bem-vinda, querida. Espero que você esteja bem e espero que todos vocês estejam bem para mais um giro de notícias aqui conosco, mais uma live repleta de notícias, repleta de informação nesse canal que é companheiro de vocês do dia a dia, do dia inteiro, live da tarde. Já chega aqui, temos quantas pessoas? Já temos aqui 140 pessoas presentes e vamos aumentar esse número. Como? Vamos fazer o YouTube trabalhar a nosso favor. Já chega dando like, deixa aquele, afunda o dedo no like, compartilhem, copiem o link, joguem no máximo de redes possível, tá certo? Divulgue para o máximo de pessoas possível. Vamos fazer com que mais e mais pessoas conheçam o trabalho do DCM e também se interessem pela notícia que nós trazemos aqui, notícia responsável, a notícia verificada, com profissionais, especialistas, extremamente capacitados e uma conversa super saudável, porque aqui tem um debate de ideias respeitável com todo mundo. As pessoas aqui mantemos o bom humor, apesar de tudo, porque a gente precisa lutar. Nós estamos lutando contra o ódio, contra a vida, contra as pessoas que são contra a vida, contra as pessoas que são contra a vacina. Quem imaginaria que a gente estaria nessa situação, né? Então, verifica também se você está inscrito, se você recebeu ou não a chamada da live aqui no YouTube, porque muitas pessoas são inscritas e não recebem as chamadas. Apresente para um amigo, participem do debate, aproveitem o máximo DCM, porque aqui vocês têm voz, aqui vocês participam. Desde o Facebook, olha a Cícera lá no Facebook dando boa tarde pra gente. Boa tarde, Cícera. Olha a Regina Glória, grande Décio, saudações. Aqui vocês participam do debate da forma que vocês podem, seja de maneira gratuita ou financeira também, porque infelizmente a gente ainda está num país capitalista, numa sociedade capitalista, e o capital também é importante, e o DCM não foge a isso. O DCM tem uma vantagem, inclusive. O DCM é mantido exclusivamente por vocês, por pessoas como Maria do Carmo Zanini. Salve! Requião entra antes ou depois dos demais convidados? Ele... Não vou falar, surpresa! Mas são pessoas como a Maria do Carmo, que é membro, que ajuda a manter a nossa live. Então, aproveite também. Se você não é membro, torne-se membro. São 5 categorias de membro, que vai desde o básico, R$ 2,99 por mês, até a categoria diamante, o xodó do Pedro Zambarda e o meu também, porque é um grupo de WhatsApp com toda a equipe do Prerro. Bem-vindo, Cerqueira, toda a equipe do DCM e notícias e discussões o dia inteiro. Além disso, se você não tem cartão de crédito, tem o cartão Google Play, que é um cartão pré-pago que você consegue adquirir pela internet. Rapidinho você recebe aí o código e já consegue resgatar lá na Play Store e utilizar para enviar superchat, super sticker, mensagem, tornar-se membro, participar das diversas maneiras. E, além disso, se você tem um pouco mais de condições, o Facebook liberou uma ferramenta exclusiva e maravilhosa para o DCM. Nós que precisamos muito desse apoio financeiro. O Facebook está permitindo que os membros
presenteiem a comunidade com membresias, pacote de membros. Vocês podem comprar pacotes de 5, 10 ou 20 membros e permitir que as pessoas que assistem nossa live e não têm como contribuir, que estão desempregadas, não têm condição financeira nesse momento, porque é uma realidade, você pode permitir que essa pessoa seja membro por um mês. Então, se você tem um pouco mais de condições, contribua com a nossa live que é mantida por vocês. Então, participe enviando aquele pingo de 99 centavos, enviem superchats, por favor, enviem superchats participando do debate, mandem perguntas, mandem comentários, mandem sugestões, mandem piadas também, porque aqui a gente valoriza muito o bom humor, porque também nós precisamos da ajuda financeira de vocês, que a gente tem que falar todo dia. São R$400 o custo da nossa live e 5 membros. E hoje, Pedro Zambada, inclusive, que hoje trouxe 3 convidados. Temos uma live com 3 convidados de peso. Então, precisamos muito da ajuda de vocês para manter semanalmente, diariamente, essa rotina louca do Pedrão. É, Pedrão, ou não é? Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Temos uma meta de R$400, já estamos aqui com quase 300 pessoas assistindo. Por favor, pinguem. E é importante para vocês, gente. Na live que tem 3 pessoas participando, é fundamental vocês mandarem as perguntas no Superchat para a gente priorizar e a gente conseguir também bater aqui a meta. Então, se vocês querem participar desse bate-papo, tem uma coisa muito legal. E eu combinei com o Décio, a gente vai falar também dos bonés do MST, mais para o meio da live. Décio, vamos então chamar os nossos convidados aqui? Já quero abrir com uma pergunta. Chama o Requião, o Carlito e a Roberta. Todo mundo junto. Quero todo mundo na Requião, boa tarde, Requião. Boa tarde, querido Carlito. E boa tarde, Roberta, querida. Sejam muito bem-vindos. Governador, eu queria abrir com uma pergunta para o senhor. Eu estava vendo o seu Twitter antes da gente entrar aqui na live. O senhor chamou a PEC kamikaze do Bolsonaro de migalhas em véspera de eleição. Explica pra gente por que são migalhas e por que a oposição errou ao votar a favor dessa PEC que essencialmente libera vale táxi, vale caminhão e um monte de coisa nesse ano em que a população está passando fome, Requião. Por que a oposição errou? Eu não posso te responder. Mas, fundamentalmente, foi por burrice política. Agora, é a PEC kamikaze porque ela vai tirar dinheiro dos programas sociais, da saúde, da educação, para sustentar o lucro dos acionistas da Petrobras, que estão cobrando um verdadeiro horror por um combustível que sai da nossa terra, é processado em nossas refinarias, por mão de obra brasileira que recebe em real. Nós estamos sendo literalmente roubados. Vamos admitir que os bolsonaristas tivessem maioria na Câmara e tivessem maioria no Senado, mas cabia a denúncia. Nós estamos entregando as empresas públicas, porque no fim disso o Estado estará literalmente quebrado, vai faltar dinheiro para a educação, vai faltar dinheiro para a saúde, e os canalhas dirão: temos que vender a Petrobras, entregar definitivamente a soberania, vamos entrar no jogo geopolítico do capital financeiro internacional. Foi uma bobagem monumental. O único voto certo foi o do Serra. E eu lamento profundamente isso. Eles estão criando uma dificuldade futura que vai justificar emergencialmente para o povo, meu Deus, não morrer de fome nesse fim de semana. Vamos entregar a Petrobras, vamos entregar os minérios, vamos entregar a Amazônia. Não tem cabimento. A oposição se comportou de uma forma completamente sem sentido. Mas se comportou assim. Eu contava para vocês agora que eu fiz numa convenção do velho MDB de guerra aqui no Paraná. Vocês sabem que eu fui um dos criadores do PMDB Nacional. Eu fui um dos redatores do manifesto inicial do partido. PMDB, o partido das classes populares, desligado das decisões do grande capital. O partido das mulheres, Roberta, dos funcionários públicos, do povo brasileiro. O partido da independência nacional e do desenvolvimento. O PMDB deixou de ser isso. Virou um balcão de negócio e não fui eu que saí do PMDB. Hoje eu sou um petista com muita garra. O PMDB saiu de mim. Mas
eu queria ser candidato a prefeito de Curitiba e os ricos do PMDB, depois daquela fusão com o PP, com o Partido Popular, não queriam me ver nem pintado, nem fotografia. E, de repente, eu que trabalhava com os movimentos sociais, eu fundei mais de 100 associações de bairro em Curitiba, na metropolitana, e muito mais no Paraná inteiro. Eu estava influenciado naquela época, Carlito, pelo Manuel Castells, aquele movimento espanhol. Antes do Manuel também, perdeu o rumo. Eu recebi na minha casa pela manhã um grupo de delegados do partido, de diretórios e subdiretores que a gente tinha montado no Paraná inteiro. E eles me disseram, eles estão com um escritório aí, chamando todos os delegados e comprando voto, pedindo para votar contra você e votar no outro que é candidato deles. O nosso pessoal era muito pobre. Nós tínhamos um partido entranhado na base social mais carente do município de Curitiba. E eu pensei, eles vão acabar com muita culpa, recebendo um dinheiro e votando contra mim. O que eu posso fazer? Eu bolei na hora uma solução. Companheiros, vocês têm muita dificuldade financeira. Esse dinheiro com que eles acenam é fundamental para a vida de vocês nesse momento. Vamos fazer o seguinte, eu também não tenho dinheiro para fazer campanha de prefeito. Eu estou duro, eu morava na época nessa casa onde estou falando com vocês. É uma casa do BNH que eu comprei há 44 anos, onde eu moro até hoje. Vamos fazer uma treta com essa canalha. Vamos arranjar aí 4 combis emprestadas de amigos. Vocês pegam os delegados, enchem a Kombi e fazem visitas ao escritório deles e recebem o dinheiro. Mas nós vamos repartir esse dinheiro. Vocês precisam desse dinheiro, eu preciso também. Pegam a grana deles, me dão a metade. Eu fiquei pensando, será que eles fazem isso? Fizeram. A fidelidade desse pessoal a quem militava com eles dia e noite pelos seus direitos foi absolutamente incrível. Às 6 horas da tarde, a mesa da minha casa estava repleta de dinheiro. Eles me trouxeram a metade e saíram as gargalhadas que tinham enganado a canalha. Nós temos que trabalhar dessa forma. Mas qual é a dificuldade agora? Esse pessoal era um pessoal já meio politizado. Nós estávamos trabalhando com eles há muitos anos. O povo brasileiro não tem nível de politização, não está entendendo o processo político, o processo econômico. Eles não sabem o que é geopolítica, o que é concentração de renda e o domínio do capital financeiro concentrado. Então, fica muito difícil, porque eles podem avançar de uma forma extraordinária através da exemplar burrice da oposição no Congresso Nacional. Vamos à luta, mas essa asneira não precisava ter sido cometida. Meu louvor ao José Serra, que foi o único que votou acertadamente. Mas ele votou, eu tenho que te provocar, Requião, mas ele votou a favor porque... votou contra porque ele é a favor do teto de gastos. Não é exatamente pelos melhores motivos, né? Claro. Não é bem assim o Serra também, não. O Serra é um entreguista. Foi o Serra que propôs a emenda que entregou a Petrobras, que acabou com os 30% do monopólio da Petrobras e com exclusividade na operação. É um entreguista. Começou bem lá atrás. Eu conheci ele desde menino, mas se transformou numa coisa terrível no Congresso Nacional. Mas este voto dele foi o único voto inteligente no Senado da República. Roberta, você quer comentar a PEC? Carlito, você quer fazer pergunta? Queria abrir para vocês também. Pode deixar a Roberta primeiro, se ela tiver. Inclusive, lembrar de novo que combinamos o look mais uma vez sem combinar. Né, Roberta? Nome bonito seu, hein, Roberta? Luxinger. Isso aí. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Requião. Prazer estar aí com você nessa live hoje. Eu que já estou ficando aqui velha, coleguinha velha de casa dos meninos. Mas essa PEC realmente, né? A PEC do desespero, uma grande armadilha aí para todos os brasileiros, até porque ela tem dia para acabar, né? Então, a gente vai estourar o teto, vai estourar o orçamento, vai deixar o país aí cheio de dívida por algo que não vai resolver o problema. E concordo com você, esse voto do Serra, eu acho que foi o único inteligente durante a carreira toda dele aí como senador, né?
E a gente, o que mais me assusta nessa PEC e de todos os gastos envolvidos e o discurso de dizer que é uma PEC da emergência, ou seja, nós temos aí 17 milhões de pessoas que não são, né, atendidas pelo Auxílio Brasil. E, ao mesmo tempo, 20 milhões, né, que vivem em extrema vulnerabilidade, de acordo com a FGV. Ou seja, essa PEC da emergência, será que é só agora que a gente vive essa emergência? Isso já não deveria ter tido, né, um olhar de urgência durante todo esse governo? Ou seja, só agora que as pessoas estão aí precisando de auxílio gás, precisando de alimentos, precisando, né, das bolsas, enfim, que eles estão dando. Então, isso daí é uma forma que o Bolsonaro, que o governo arrumou de colocar a oposição numa cilada também e, ao mesmo tempo, de julgar o povo dentro de uma armadilha. Isso é um assalto aos cofres públicos, né? E um assalto que está buscando comprar os votos para o Bolsonaro, porque ele sabe que essa eleição para ele já está perdida. Então, sem ver, sem ter mais rumo, sem ter por onde ir, ele foi lá, deu esse rombo gigante no orçamento para tentar, com isso aí, comprar o voto do povo brasileiro, das pessoas que mais precisam. Espero que muitos façam igual os seus companheiros aí do Paraná, Requião, que eles peguem todos esses direitos, tudo que estão oferecendo, mas que o voto não seja nessa turma de escroto, nesse governo totalmente amalucado, totalmente desrespeitoso, totalmente covarde que está aí hoje. Então, é a PEC do desespero eleitoral do Bolsonaro. Carlito Neto, suas considerações ou perguntas? Então, na verdade, eu queria... O governador está sem som, inclusive, mas se eu só... Eu mutei ele por causa dos cachorros. Vamos lá. Ah, tá certo. Tinha me cortado a voz. Então, a minha observação, além dessa questão de se aproveitar, só para o senhor responder as duas perguntas, governador, além dele se aproveitar, essa decisão ela é ilegal, porque na lei das eleições, lá na lei 9.504, no artigo 73, parágrafo 10º, diz que é proibido em ano eleitoral criar qualquer tipo de benefício ou algum tipo de distribuição de renda ou algo do tipo, exceto em estado de calamidade ou estado de emergência. Como a gente não tem o estado de calamidade e o estado de emergência, o Bolsonaro está fabricando esse estado de emergência para que se tenha legalidade. Então, como é que o senhor, que agora voltou a ser um desses protagonistas da política também, um papel que o senhor sempre teve dentro do estado político, como é que a gente vai tentar realmente acreditar em uma mudança prática se os nossos legisladores estão aprovando, né? Os senadores também aprovam um projeto que é ilegal? Sem crítica. Veja bem, não é só esse o problema, não. Porque essa PEC é para comprar o voto da população despolitizada do Brasil. É isso que eles querem fazer a compra. Eu tinha um contato já com os delegados da base do PMDB, eles me conheciam, conheciam a minha militância, eu tinha dedicado a minha vida a essa luta social. Então, eles se divertiram quando eu propus rachar o dinheiro do suborno da canalha. E nós rachamos o dinheiro, eu fui candidato e me elegi prefeito de Curitiba contra o Lerner, que na época era um ícone da direita brasileira, e cá entre nós, do ponto de vista da estrutura do mobiliário urbano, foi um bom prefeito. Não foi mal, ele não tinha visão social. Mas o que está acontecendo agora é que eles estão garantindo o lucro da Petrobras. Eles estão fazendo esse jogo para manter o lucro da Petrobras. Se tira o ICMS do petróleo, mas não tira o lucro absurdo dessa gente com a paridade internacional. É uma treta. E outra coisa, nós não podemos falar que eles estão estourando o Estado, não, Roberta. Hoje não existe mais na cabeça lúcida do economista do mundo essa história de equilíbrio fiscal. Os Estados Unidos não têm equilíbrio fiscal. Aquela conversa, vou gastar só o que eu ganho, é uma tolice. Você emite moeda para investir produtivamente no país, você não joga fora, para fazer crescer. Foi o que os Estados Unidos fez, e é o segredo do sucesso
econômico e social da China hoje. É as famosas finanças funcionais. Nós podemos emitir. O que não podemos é emitir para comprar uma eleição e depois, com o Estado quebrado, vender as estatais para pagar a conta. Daí vão dizer de novo, vamos ter que entregar a Amazônia, porque senão o povo não pode receber R$400 por mês. Esse pessoal está fazendo o jogo do liberalismo internacional, da globalização, do neoliberalismo, da geopolítica, que eu não digo nem ser dos Estados Unidos hoje, é a geopolítica do capital financeiro internacional acumulado, querendo mandar no comércio do mundo. É o mesmo jogo contra a Rússia utilizando a Ucrânia como massa de manobra. Nós não podíamos aceitar isso, nós tínhamos que denunciar isso a cada momento. Eu acho que, sem a menor dúvida, levando em conta a desinformação do eleitorado, é um risco que nós estamos correndo de uma forma inconsciente, de uma forma tola. Eu não vi uma voz se levantar contra essa barbaridade. Veja bem, iam ganhar de qualquer jeito. Se nós votássemos contra, iam dizer que nós éramos contra os R$400 para as pessoas mais pobres. E a explicação? E a formação política? E a informação que pode levar o povo a raciocinar direito? E a informação que poderia levar o eleitorado a fazer o que os delegados do PMDB fizeram comigo? Ficar com a porra do dinheiro e votar contra a canalha. Nada. Nada. É um erro. E esse erro pode custar caro. Muito bom, muito bem. Vamos, então, em cima de todos os assuntos, gente, pedir para vocês aqui superchats, contribuições, que vocês compareçam aqui conosco. Roberta Requião, eu ia perguntar para vocês como é que está esse período de pré-candidatura. Requião já é praticamente oficialmente o nome do PT para o governo do Paraná. E, Roberta, como é que está a sua pré-candidatura a deputada federal? A gente queria te ouvir um pouco como é que está a situação hoje da campanha e como é que está caminhando essa questão. Márcio França, então, se lança para o Senado, Roberta? Isso aí, a gente está aí, né, Pedro, na correria, como você sabe, tanto na minha pré-campanha, quanto também aí participando da pré-campanha do presidente Lula, não só aqui em São Paulo, mas em outros estados também. Márcio se lança candidato, né? Vai se lançar pré-candidato ao Senado. O Kassab viria apoiá-lo, mas pelo jeito já fechou aí com Tarcísio. E Haddad vem para o governo do estado de São Paulo e a gente está com muita expectativa aí, né, nessa frente grandiosa que se formou aqui em São Paulo. O Márcio deve, junto ao presidente Lula, ao Haddad, fazer esse anúncio e vamos continuar aí na pré-campanha, trabalhando muito e principalmente, né, para eleger o presidente Lula e para levar consciência política para todos os eleitores que está faltando, né? A nossa luta com o conterrâneo aí do Requião, o Sérgio Moro, continua firme, quanto também a Rosângela Moro continua firme, e a gente tem buscado nessa pré-campanha politizar muitas pessoas, é que o Requião estava falando, não adianta, né? A gente só jogar, é Lula, é eu, ou seja, quem for. A gente tem que politizar para que as pessoas tenham um voto consciente, para que elas saibam no que elas estão votando, para que não seja um voto lunático, um voto desequilibrado, igual foi esse voto aí do Bolsonaro. Porque é o Bolsonaro e o bolsonarismo. A gente vê a cada dia que passa, essa gente tá pior, porque eles estão no desespero, então a busca deles sempre foi eleitoreira, não é uma busca para fazer nada pelo país. Aliás, são quase 4 anos, né, só fazendo motociata e falando palavrão e xingando as pessoas e agredindo. Então, isso não pode continuar. Sobre também o que o Requião colocou aí, que tinha que denunciar, né, a questão da PEC. Realmente, isso daí eu acredito que tem que haver uma mobilização, tem que entrar com alguma ação, eu não sei qual seria, porque é claro que nós não estamos num estado de emergência. Essa emergência já tinha que ter sido vista com urgência há muito tempo.
Então, isso daí é ilegal, é imoral, né? E eu acredito que o TSE não poderia permitir isso, o STF deveria também intervir, porque hoje o que o Bolsonaro e os bolsonaristas estão fazendo nada mais é do que assaltar o país, deixar um desgaste gigantesco para que depois aí as nossas estatais, né, sejam vendidas aí a preço de banana, como é o que bem essa turma do PSDB, essa turma da direita sabe fazer, né? Então, eu acredito que as vozes têm que começar a ecoar. A gente não pode, faltando aí pouquíssimo tempo para a eleição, permitir que o Bolsonaro saia com essa cara de que está fazendo o melhor para o país, o melhor para todos, né? Pelo contrário, o que ele está fazendo é mais um crime aí na linha criminológica dele, que é bem extensa. Requião, a Roberta foi responsável por tirar o Moro por conta da ilegalidade do domicílio em São Paulo. Ela prestou um serviço público para os brasileiros, sabendo que você sabe sobre o ex-juiz? Tá mutado o Requião. Peraí. Desmontei agora. Pronto. Vai lá, governador. Ela prestou um serviço público para o Estado de Direito. O Moro, no entanto, já tem o seu futuro garantido. Ele vai ser gerente de um grande McDonald's em Miami. Não vai ter sucesso político algum no Brasil mais. Se ele saiu, Roberta, do Podemos, depois de gastar 2 milhões de reais do partido, e não deu nem satisfação, e entrou no... Como é o nome daquele troço? União, não sei o quê. Isso, União Brasil. Ele saiu do Podemos. Se ele saiu do Podemos, ele está sem partido. Ele não pode entrar mais num partido em tempo hábil para ser candidato. Mas você sabe que esta visão seria a visão legalista, não será a visão do judiciário. Dificilmente será a visão do judiciário. O advogado dele, no ato da audiência, né, Requião, ele pediu que retornasse, né, para o domicílio de origem dele. Então, ele nem ousou a recorrer, ou seja, mas a gente continua com uma ação criminal, né, que pode aí embargar, o Sérgio Moro pode ser preso, pode perder os direitos eleitorais todos dele, muita coisa ainda vai acontecer até a eleição, porque ele está sendo investigado agora pela Polícia Federal, ele e a Rosângela Moro também. E o Moro, o que ele fez com o Brasil é a característica dele, né? Que é a traição. Então, ele trai o Brasil, ele trai seus pares, ele trai todo mundo. Ele traiu o Paraná. Eu acredito que o povo paranaense não pode eleger esse homem a nada, porque a primeira opção dele não foi olhar pelo estado do qual ele é, foi querer vir para São Paulo e ser candidato em um estado que não é o dele, ou seja... Então, que amor, que orgulho ele tem pelo Paraná? Nenhum, né? Ele e a esposa dele, que continua aí querendo se dizer pré-candidata aqui em São Paulo. Espero que o Paraná não dê chance para esse cara se eleger nem a síndico de prédios, porque o Moro é o maior canalha de toda essa república. É um grande covarde. Ele é tudo que tem no Brasil hoje, toda essa destruição que a gente vê, toda a Lava Jato, tudo que aconteceu, a eleição do Bolsonaro foi parida por o Sérgio Moro, que é esse indigente intelectual, que é esse safado, esse cretino, esse canalha que ele sabe bem que é. Ele com a conja dele junto, porque uma mulher que sabe de tudo que ele fez e acompanha isso daí, ainda concordar com ele, ou seja, ela é igual. Então, muita mulher fala, tem que ter sororidade. A gente tem que ter sororidade com pessoas do bem, mulheres do bem. Agora, essa daí não é. Ela é farinha do mesmo saco do Sérgio Moro, que é farinha do mesmo saco do Bolsonaro e de todo esse bando de estrume que hoje está aí nos cargos de poder do Brasil, fazendo tudo para que o país seja destruído cada vez mais. Mas nós vamos tirar o Moro da eleição e nós vamos colocar ele na cadeia, tenho certeza disso. Tá sem som.
Roberta sem papas na língua, botando o Moro na cadeia, a única pré-candidata que fala abertamente a respeito disso. Carlito, quer fazer pergunta? Quer fazer alguma ponderação? Não, só queria explicar que a Roberta tem inspirado muita gente, inclusive eu, nas denúncias, né? Eu fiz uma denúncia ao Ministério Público de Minas Gerais por crime de transfobia, que é o crime que se enquadra na lei antirracismo, né? O STF entende isso desde 2019, e o crime contra o ECA, né? Ferido no artigo 17, pelo vereador Nicolas Ferreira, e a denúncia foi acatada pelo Ministério Público, junto com outras denúncias, e agora o vereador, que não tem prerrogativa especial de foro, vai ser investigado pelo Ministério Público. A minha pergunta agora vai para o governador Requião, que ele vem de um estado que é bem complicado, né? Um estado que ele tem ali como principal concorrente o filho de um dono de uma emissora de TV, né? de uma retransmissora de TV, e aí as pessoas talvez não entendam a importância da regulação da mídia, mas só para o público entender aqui a situação como é grave, o governador do estado do Paraná é filho do dono da Rede Massa, que é uma emissora de telecomunicação. Então, imagina aí o Requião, o que é que deve enfrentar no estado do Paraná, concorrendo com essa máquina. E eu estava até observando, governador, que eles estão divulgando pesquisa que derrota o senhor no primeiro turno. Tá? Todas as redes sociais deles estão dizendo isso. E eu li uma reportagem onde o senhor disse que, na verdade, o resultado das pesquisas internas que o senhor tem é outro, que, inclusive, garante não só a ida ao segundo turno, como a vitória. Como é que o senhor lidar com esse embate de notícias e informações aí no Paraná? O Ratão, o pai do Ratinho, tem 104 outorgas de antena de rádio no Paraná. Ele é dono do SBT. E eles puseram no orçamento do estado do Paraná 161 milhões para propaganda esse ano. Eles entupiram isso tudo. Eu sou convidado para fazer uma entrevista numa rádio, Roberta, às 5 horas da tarde. Às 4h30 me ligam. Olha, Requião, tivemos um problema aqui técnico, nós não vamos poder colocá-lo no ar. Eu estou totalmente isolado. Mas eu fui governador 3 vezes. A minha aceitação no governo era acima de 80%. Eu tinha 320 programas sociais. O Rato só pensa em vender empresa pública e fazer grandes maracutaias. Agora ele anunciou a engorda da Praia de Matinhos. A engorda é uma dragagem que joga mais areia na praia. No fim do meu último governo, eu tinha bolado isso. Forte Neto era o meu secretário encarregado disso. Ia custar 50 milhões de reais. Eu ia fazer. Eu saí do governo, o meu vice desandou, não fez e não fizeram mais isso. Você sabe quanto está custando a brincadeira do Ratinho? 370 milhões de reais. Ah, mas passou muito tempo. Não. Camboriú, em Santa Catarina, fez a engorda agora da praia inteira. Custou 70 milhões de reais. Mas a nossa engorda tem aí quase que 10 empresas. Para que 10 empresas? 10 empresas numa obra dessa só pode ser para fatiar a grana, a bufunfa. Então, o Rato está com uma equipe totalmente despreparada e eles só pensam em negócio. Querem vender a Copel, querem vender a Sanepar, já venderam a Copel Telecom, que era uma maravilha, era a melhor empresa de internet que havia no Brasil. Eu coloquei internet de banda larga em 25 mil salas de aula no Paraná, 2.300 escolas. Venderam. Querem vender a Compagás, que eu criei, de distribuição de gás, e querem vender a Ferroeste, que eu fiz junto com o Exército Brasileiro. É só negócio, grandes negociatas, grandes maracutaias, grandes negócios. Eu, quando fui candidato a governador, eu tinha 2,5% de aprovação. O candidato oficial tinha 84%. Eu ganhei a eleição. Mais hora, menos hora, vai abrir essa comunicação. Nas televisões e nas rádios vamos conversar sobre os 320 programas. Agora, a outra dificuldade é a falta de dinheiro. Eu sou petista. Sou candidato pelo PT, pela frente do PT. PT, PCdoB, Partido Verde. Acho que vamos conseguir uma coligação aqui. É o meu desejo enorme com o PDT no Paraná. Mas nós não temos dinheiro, eu não tenho 10 reais, não tenho 10 mil reais para impulsionar um Facebook na internet. E nós estamos com uma dificuldade muito grande de comunicação. Nós temos que resolver isso.
Senão, é claro, fica impossível uma candidatura. Eu nunca gastei em campanha. Eu jogo com contundência, com racionalidade, jogo pesado, como você aí, Roberto. Não deixo barato nada. Mas, porém, todavia, contudo, com uma rede de comunicação de 100 emissoras de rádio, com 161 milhões comprando televisão. Há 10 anos eu não dou uma entrevista numa televisão do Paraná. Sabe por quê? Porque no meu primeiro governo, eu recebi um recado das redes. Ou você repete o pagamento feito pelo governo que te antecedeu, eram 2 bilhões e pouco, ou vai apanhar de manhã, de tarde e de noite. Imagina, recado para mim. Eu simplesmente tirei do orçamento do Estado dinheiro para a televisão privada. Comecei a trabalhar, ou não tinha internet como tem hoje, com a televisão do Estado. Eles me odeiam até hoje porque eu usei o dinheiro que eles queriam para as suas festas, o seu Faustio, eu usei em educação, em saúde e tudo mais, o que me garantiu uma aprovação brutal. Fui governador 3 vezes, fui senador 2 vezes. Ora, o outro problema meu é que nos últimos anos eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, com sede em Bruxelas, fazendo reuniões no mundo inteiro. Eu fui presidente brasileiro do Parlasul e do Parlatino, uma sede em Montevidéu, outra sede... Fiquei meio fora do Estado. E eu preciso quebrar esse sigilo todo. Agora, pesquisa de opinião. Eu dizia agora há pouco para o Zambarda. Se você quer comprar peixe, Zambarda, vá na peixaria. Se você quer comprar carne, vá num açougue. Se você quer comprar pesquisa, procure uma empresa. Você estabelece o questionário e o resultado será o que você pagar por ele. É a pesquisa sob medida, né, Requião? Para os interesses das diferentes campanhas. Claro, você manipula isso. Aliás, eu sou especialista em pesquisa de opinião. Eu fiz uma época aí, uma espécie de uma pós-graduação na Venezuela, na época da democracia cristã da Venezuela, um sujeito que chamava-se Néstor Coll, que era o assessor principal do Vitalino Rovigati, que era o da propaganda Fides do João 23, o que botou a igreja, o padre falando de frente para o público, falando na língua dos países aonde ele se dirigia à população, fez as reformas incríveis. Então, eu entendo bem disso. Não me intimido com pesquisa de opinião. Agora, por que eu estou nesse jogo? Eu ganho a eleição, eu tenho experiência para reformar o Estado do Paraná, botar em ordem, mas, acima de tudo, eu estou colaborando na discussão para a elevação do nível de conhecimento político do Brasil. É mais importante para mim do que ser governador pela 4ª vez. Então, e só tenho um compromisso com os meus netos e com o povo do Paraná. Não tenho um grupo financiando, não tenho ligação com esquema nenhum. Portanto, eu posso ser agora, com a experiência adquirida na discussão da política do planeta e no exercício da Prefeitura de Curitiba e do Estado, um governador inigualável, que eu vou fazer 10 vezes mais do que eu já fiz. O Lula te inspira, Requião? O Lula, eu tenho uma admiração profunda por ele, mas eu já disse a vocês. Vocês me provocam a ser que eu sou. Se o lulismo é uma seita, eu não sou devoto. Eu sou amigo do Lula, tenho uma admiração profunda por ele. Acho que ele é um quadro anti-imperialista hoje imprescindível para o Brasil, que é a única solução que nós temos. Qualquer brasileiro racional pode gostar ou não gostar do Lula, mas pelo país deve votar no Lula e liquidar isso no primeiro turno. Se possível? Não. É possível se nós quisermos, apesar da emenda lá, da PEC do fim do mundo. Mas nós temos que fazer a crítica. Eu nunca suportei o Meirelles na Fazenda. Eu nunca suportei o Joaquim Levy. E eu nunca me conformei do Nelson Barbosa a propor a independência do Banco Central. Eu acho que hoje o Lula tem conhecimento disso. Ah, Requião, então o Lula vai fazer um governo revolucionário? O Lula vai fazer o governo que puder. E nós podemos dar a dimensão desse governo com a politização do povo e a mobilização da opinião pública. Mas é fundamental.
O Lula certamente vai abrir a mídia brasileira, vai acabar com essa verticalização, esse monopólio todo. O Lula é muito experiente, eu sou amigo pessoal dele e entro nessa campanha com uma vontade danada de ajudar a mudar o Brasil com a eleição do Lula. Para mim é mais importante que a minha eleição. É isso que faz toda a diferença, né, Roberta? Opa! É isso aí. Aqui em Sergipe a gente tem um cenário bem parecido, viu, Pedro, nas comunicações, viu? Por quê? Um irmão é dono da repetidora da Rede Globo, o outro irmão é dono da concessão da repetidora da Rede Record, e esse mesmo dono da concessão da Rede Record é dono também da CBN. Então imagina aí como é que a gente faz aqui no estado de Sergipe, governador, para fazer uma denúncia na TV. Porque imagina se eu for denunciar algum grupo que seja aliado dos proprietários da TV. Eu não vou conseguir fazer a denúncia, porque existe literalmente um monopólio entre as famílias aqui em Sergipe. E por isso que é importante a gente discutir a regulamentação da mídia, que as pessoas entendem ou distorcem a narrativa dizendo que é censura, mas na verdade é só impedir que coisas como essa aconteçam, por exemplo. Que a roubalheira que está acontecendo possivelmente no Paraná, com a destinação de 160 milhões em comunicação, deixe de ser legal desse jeito que está acontecendo aí. Carlito, descobri de repente que você é sergipano. Sou sergipano. Os meus avós paternos são do Sergipe. Nós somos de Divina Pastora. Divina Pastora, conheço. Laranjeiras e Divina Pastora. Sensacional. Laranjeiras é uma das cidades mais antigas do Brasil, inclusive. Pouca gente sabe disso. Eu faço política por formação genética. O meu trisavô foi o lugar-tenente do Frei Caneca na Confederação do Equador. O meu bisavô sergipano, Justiniano de Melo e Silva, de Divina Pastora, fundou o primeiro partido socialista no Brasil, o Partido Operário, aqui em Curitiba, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Meu pai e meu avô eram militantes sociais. Então, eu estou com isso no sangue. Eu larguei o meu destino de empresário, advogado, jornalista, para tentar colaborar com a mudança do mundo, conforme uma tradição familiar e o conhecimento que eu adquiri na vida. Então, eu faço política por vocação e por vontade de mudar. Por isso que uma eleição, para mim, é importante. Mas o mais importante é levantar o nível cultural do povo brasileiro. O nosso processo civilizatório foi interrompido. A bestialidade tomou conta do Brasil. Roberta, no começo da Lava Jato, eu ajudei o Moro. Ele esteve aqui, eu levei o Moro. Eu, o Lindbergh, a Vanessa, levamos o Moro para falar no Congresso Nacional. Mas logo depois nós vimos que o jogo do Moro era a geopolítica norte-americana, o FBI, o Ministério Público americano, que estava fazendo um jogo contra o Brasil. Se chamou o Moro de traidor. Não, ele não é traidor, ele não é brasileiro. Ele não tem identidade alguma com o Brasil. Ele é capaz. Ele é um ser oportunista navegando nas águas do liberalismo econômico, pensando em tirar vantagem com isso. O Moro é um quadro mediano, medíocre. Medíocre quer dizer mediano. Ele não é completamente idiota, mas ele é um sujeito de muito pouca cultura. Ele e a sua cônjuge. Então, eu acho que nós não devemos nos preocupar com esse cara mais. Ele vai ser gerente de McDonald's. Talvez não é sofisticado. Ou do Popeyes, né? Onde o Eduardo Bolsonaro trabalhou. Mas não é possível. Ele foi, para mim e para muita gente, uma decepção brutal. Ele não tinha nada contra a corrupção. Veja lá o Intercept, lá, aquele negócio do pessoal que grampeou os telefones dele. Não mexa no Fernando Henrique, pode ser ladrão, mas é nosso aliado. Ora, não é possível, Roberta. Então, o jogo deles não era um jogo contra a corrupção a favor do Brasil. Picaretas, entreguistas internacionais, eles não têm pátria, eles não têm identidade com o povo, eles não têm fraternidade com as pessoas. São seres vazios que se aproveitaram de uma circunstância nas águas e nas ondas da Rede Globo. Maldita Rede Globo. Ai, Requião, eu fico hipnotizada, admirada de ver assim uma pessoa como você, né, que poderia, assim como Lula, você, outros grandes quadros que a gente tem,
na política brasileira, falando e com toda essa garra, com toda essa vontade de ainda lutar, né, pelo Brasil, de ainda, com todas as dificuldades que a gente sabe que a esquerda sempre enfrentou e enfrenta, de estar aí à frente da luta e de estar lutando contra inimigos que têm recursos, principalmente a mídia, né? Isso não é uma coisa só do Paraná, a gente sabe que famílias são donas em todos os estados, né? São detentoras da mídia ali. Então, a gente sabe que isso acontece no Alagoas, a gente sabe que isso acontece no Paraná, ou seja, hoje em dia... Na Bahia também. Na Bahia, enfim, não é algo democrático, é algo direcionado. Por isso que cada vez mais a gente tem que se adequar, dar oportunidades aí para se adequar ao novo, que são os canais progressistas na internet, investir como partido, como política, que cada vez mais os canais de internet sejam divulgados. Porque a gente sabe que a televisão tradicional ela é totalmente, né, antidemocrática. Ela vende o que para ela interessa. Então, eu fico muito feliz assim, de ver que o Paraná vai voltar a ter um governador decente, honesto e comprometido, né, com pautas sociais, com as pautas de saúde, com as pautas de educação, enfim, um governador de verdade. E o Moro é isso aí que você disse mesmo, ele é um medíocre. Eu nunca fui a favor dele, eu sempre tive horror da cara dele, porque o Moro é inadmissível um juiz fazer as coisas que ele fez, né? Usar a justiça como ele usou. Eu sempre achei a Lava Jato uma operação política e não uma operação policial. Inclusive, eu acredito muito nisso, que a Lava Jato deveria ser anulada, o Moro deveria ser preso, porque ele usou da boa-fé das pessoas, ele usou do orçamento do judiciário, do Ministério Público, do governo, ou seja, ele usou do país para quê? Em benefício próprio, isso não é certo. E a Lava Jato, ela buscou tirar do brasileiro a democracia. Quando o Moro tira o Lula da eleição, ele estava tirando ali a vontade de milhares e milhares de pessoas. Então, a Lava Jato foi o pior projeto político do Brasil. A Lava Jato, para mim, sempre foi uma quadrilha, e Moro, Delanhol, toda essa turma são parte delas. Essa gente deveria estar toda na cadeia, eles deviam estar concorrendo a quem vai ficar com a cela ímpar e com a cela par, e não concorrendo aí a nenhuma eleição no Paraná, porque ninguém merece essa gente, que é um bando de canalha, um bando de safado, é um bando de gente que busca desinformar a população, busca demonizar pessoas sérias, políticos sérios. O Moro é um grande vendido, não só para os Estados Unidos, mas se vendeu também ali em troca de cargo para o Bolsonaro e deu no que deu. Então, essa gente aí tem que realmente, o mais rápido possível, ir embora do país ou ser preso, alguma coisa. Essa gente não pode continuar solta, porque eles são um câncer na sociedade. Muito bom. Sobre a questão da Globo, eu tenho uma pergunta aqui para fazer rapidinho ao governador, Décio e Pedro. A gente viu recentemente, governador, a Rede Globo lançando 2 séries documentais. Coincidentemente, as 2 séries, de alguma maneira, tentam colocar o senhor no meio de uma polêmica e o ex-presidente Lula em outra, que é a série do caso Evandro, que aconteceu no estado do Paraná durante o período que o senhor foi governador, e a ressuscitação, de novo, do caso Celso Daniel, que de 2002 para cá, a cada eleição, ressuscitam a história do Celso Daniel. O senhor falou que a Globo é uma maldita. O senhor acha que essas 2 séries documentais, uma atrás da outra, sabendo agora que o senhor é pré-candidato ao governo no Paraná, o senhor acha que tem alguma coincidência nessas 2 séries sendo lançadas nesse período? Ou é algo planejado aí para atrapalhar a sua pré-candidatura e a do presidente Lula com essas ilações que sempre acontecem? Claro que é, né? Mas esse caso do Evandro aqui, o menino que foi assassinado em Guaratuba, a coisa aí de 15 dias atrás, fizeram um novo DNA com técnicas modernas e o cadáverzinho que está lá é do menino e os assassinos estão soltos até hoje. A Globo fez o escândalo. A Globo botou
o grupo de mulheres e feiticeiros argentinos que estavam em Guaratuba em evidência no mundo. Ela estimulou a polícia militar a apertar a questão. Talvez a polícia militar tenha feito algumas coisas que não devia ter feito. Apertado demais, saído um pouco do sério, mas a culpa é da Globo. A mesma coisa que daquela escola lá de São Paulo, como é que era o nome daquela escola? Que eles Escola Base. Hã? Escola Base, isso. Escola Base. A mesma coisa. Eles crucificaram o pessoal. Agora, a criança morreu. Os bandidos estão soltos. Queriam que eu, como governador, dissesse o quê? Não, nós não temos que apertar a investigação. Tinha, assim, torturar a pessoa? Nunca. Jamais. Mas a Globo foi a autora de tudo que aconteceu, transformando aquilo num espetáculo de incriminalização antes de que as provas estivessem claras. A criança morreu. Os assassinos estão soltos até agora. Ou existiram confissões claras, foram tiradas com pressão? Não sei. Mas o que eu sei é que a Globo foi responsável por tudo, como foi responsável na época Veja, lembra? Com a escola de base. São canalhas utilizando a mídia para sucesso comercial, levantar o público. O Zambarda aí pede um chat especial para comprar um hambúrguer e eles levantam a audiência para cobrar fortunas na comunicação. Nós temos que fazer pelo menos o que os Estados Unidos fez, acabar com a verticalização do poder de informação do Brasil. É isso Bom, aí. só uns recados aqui, Pedrão. Nós estamos com 1.500 pessoas e temos 1.100 likes apenas. É algo gratuito, mas que ajuda muito no engajamento do nosso canal. Então, quem não deu like, dê like. Estamos aqui com 1 hora de live, quase 1 hora de live, e arrecadamos até o momento apenas R$50. Várias pessoas aqui mandaram perguntas, alguns superchats. Posso ler alguns agora, Pedrão? Eu acho o seguinte, se vocês não colaborarem com o DCM e com o Zambarda, ele não me manda pelo iFood um hambúrguer no fim da reunião. Geralmente, ele me contempla com hambúrguer e uma água mineral com gás. Agora, do jeito que está fraquinho hoje, eu vou ficar no Hora Veja. No Hora Veja ou só na água com gás. Então não me façam pagar esse mico com o Requião. Mandem o superchat aqui. Desce, faz o seguinte, lê na sequência, governador Roberto e Carlito, vocês podem responder conforme for possível. Vai lá, Decinho, na sequência. Vou pegar primeiro aqui as mensagens de membros, superchats de membros. Juarez Tavares mandou aqui. Governador Requião, sendo o senhor da esquerda e oposição, o que o senhor faria para justificar para os seus eleitores o seu voto contra os auxílios da PEC eleitoreira do governo? Célia Dantas, Roberto Requião, governador do Paraná. Júlio César Beraldi mandou aqui também. Moro enganou o Roberto, mas a Roberta nunca. Vamos pingando aí, gente. E o superchat que o pessoal mandou aqui pra gente, deixa eu pegar aqui, olha só. A Maritana mandou aqui, ó. Volta, Requião, por uma educação pública de qualidade. Nós, professores, estamos com você. Rodrigo Spiegel, Requião, meu respeito, você é imprescindível. Kleber Soares, Requião, como construir diálogo com bolsonaristas? Márcia Feliciano mandou aqui, ó, ingresso. Júlio César Beraldi, PEC do picolé, usa e vota no Lula. Bozo chupa palito. Eita, muito bom. A Ana Maria Santeiro mandou, discordo, o povo está em estado de emergência. O governo fez agora o que a oposição estava pleiteando desde o princípio. Tem que aceitar e passar as informações corretas para a população. Quem mais aqui, ó? Eduardo Lessa. Roberto Requião é um dos pais da honestidade brasileira. Deixa eu ver se tem mais superchat. Foram todos esses superchats até o momento. Faltou um aqui, ó. Ivan Ruol. Hambúrguer e água mineral pro Requião. Requião, Roberta, Carlito, vocês querem responder alguma dessas? Eu tenho uma pergunta para vocês depois em seguida. Vai lá, Carlito, tá sem som. Eu só quero responder a do auxílio rapidinho, que a seguidora pediu para dizer a verdade pro eleitor, né, pro público, que a oposição sempre pleiteou o auxílio. A oposição sempre pleiteou e pleiteia até esse momento, só que a oposição não quer o auxílio de agora até dezembro.
A oposição quer um auxílio permanente, que foi o que foi pedido desde o início da pandemia da Covid-19, quando o Bolsonaro e Paulo Guedes queriam fechar as empresas pequenas. A oposição quer renda mínima, né, Carlito? Exatamente. Exatamente. E outra coisa, o que tá escrito na lei, e o povo está em emergência, a gente está denunciando isso diariamente aqui, o Riquião, a Roberta, o Décio com o Pedro aqui, a gente, os políticos do Brasil aí, que são honestos com o brasileiro, estão denunciando. Só que o que a gente quer é uma renda mínima verdadeira, e não uma renda mínima que vá daqui até dezembro, e a bomba fica aí para o presidente do ano que vem, se for o ex-presidente Lula eleito, como tudo indica. Essa semana, o ex-presidente Bolsonaro, já vou tratar ele assim aqui para a gente ir aí fazendo uma profecia, um presságio, ele apelou de novo aos eleitores dele que querem prender ele e os filhos. E ele sabe que o destino dele é a prisão. Então, toda a narrativa golpista, de medo dele e tudo mais, é isso. Então, a gente quer que o combustível baixe, é bem simples, é só mudar a política de preço que é adotada hoje, né? A paridade de preço nacional, investir nas refinarias brasileiras, porque Paulo Guedes e Bolsonaro tá vendendo as poucas refinarias que o Brasil tem, e a gente quer um auxílio permanente, não temporário. A gente quer uma renda mínima universal. Inclusive, isso está até no plano do PT, se não me engano, lá no ponto 20, das 128, se não me engano, 128 pontos que foram colocados na convenção recente, está lá no ponto 20. Então, existe sim esse pedido de uma renda básica universal. Só que o que o Bolsonaro está fazendo, só para vocês entenderem, vou finalizar a fala, mas só para entender, é como se o Bolsonaro, nesse momento, criasse uma dificuldade que o Brasil não tem. Ou seja, o Brasil teria como pagar um auxílio desde o começo do ano passado ou do retrasado, por conta da pandemia? Teria. E decidiu não pagar. Sabe o que aconteceu, Pedro Zambarda, governador Requião e Roberta, na Caixa Econômica aqui em Aracaju essa semana? Minha esposa foi fazer uma visita, que ela está acompanhando uma obra, e você pode construir com financiamento da Caixa. E ela estava sentada do lado da mesa do gerente, tinha um rapaz lá com financiamento já aprovado, que foi lá para assinar o papel, para poder sacar o dinheiro. Quando ele chegou, ele descobriu, né? O gerente não falou isso para ele comentou com a minha esposa, que o financiamento dele teria sido remarcado, porque o governo estava dando prioridade ao pagamento do auxílio e que todo mundo que estava com esse pagamento aprovado só seria liberado em 60 dias. Vocês entenderam o tamanho do golpe que está sendo armado aí na PEC, da PEC Kamikaze? Não é que a gente quer que o povo passe fome, ao contrário, a gente não quer que o povo coma migalha. Então, já que ele está dando isso para o povo agora, pega. Mas lembra que depois de dezembro, quando começar o ano de 2023, a gente quer algo permanente. E a gente vai cobrar o presidente Lula, se ele for eleito, para isso também. Mas era só isso para explicar, porque a grande mídia não tem esse trabalho de explicar. A Rede Globo não gosta do Bolsonaro, mas adora o Paulo Guedes. Então a gente nunca vai ver essa explicação lá. E agora a Globo também gosta do Bolsonaro, né, Requião? Eu queria que você comentasse isso. O novo investimento do Bolsonaro e a Rede Globo de televisão. Eu vi aí um protesto, o povo está em emergência, tem que receber. Claro que tem que receber. Quem fez a crítica à minha posição não entendeu o que eu disse. A prática é o critério da verdade. Eu fui governador naquela crise de 2007 e 2009. Eu baixei o imposto de bens de consumo, salário, aquilo que é necessário para a manutenção da nossa casa, comida, eletrodomésticos básicos, 95 mil itens. Depois baixei mais 10 mil, 105 mil itens. Eu congelei a tarifa de água e de energia elétrica nos preços mais baixos do Brasil. Os mais pobres receberam energia elétrica de graça. Tinha tarifa social na Sanepar também por um preço pequenininho. Claro que tem que atender a emergência, mas você tem que explicar como é que isso está acontecendo. É evidente que eu daria isso como o PT quer dar, o Suplicy com a renda básica e tudo mais. Mas nós estamos deixando o povo iludido no processo. Não, tem que dar porque o povo está sofrendo. Não, eles estão garantindo o lucro absurdo dos combustíveis. O roubo da Petrobras. E eles estão desmontando tudo isso e depois vão vender as estatais porque vão dizer que o povo continua sem condição de sobreviver. Mas não estão viabilizando o desenvolvimento econômico, industrialização, volta de emprego e tudo mais. É isso que está errado. A renda básica é uma tese do Eduardo Suplicy,
de muito tempo e é incorporada. Até o Fundo Monetário Internacional propõe a renda básica. Eles querem uma esmola para o povo e a entrega do capital das empresas estratégicas, dos minérios, do petróleo, para os grandes conglomerados de dinheiro acumulado. Não é por aí. Agora, na emergência, nós tratamos como emergência. Foi o que eu fiz. Eu fiz isso de uma forma bem clara. Agora, sem explicar o que está acontecendo, sem o povo entender, o que adianta dizer que não tinham que acabar com o Programa Internacional de Paridade do Petróleo? Ninguém sabe o que é isso, meu Deus. Tem que ser levada à discussão a ferro e fogo. Agora, estamos errados porque votaram quietinhos, com medo de um processo eleitoral, não estão pensando nem na candidatura do Lula. Estão pensando nas suas próprias candidaturas e de serem acusados de terem negado um dinheirinho para as pessoas mais pobres no momento de necessidade. Jamais deveriam ter negado. Mas a palavra devia ter sido usada na tribuna com uma veemência extraordinária para explicar o que está acontecendo. Mas ninguém vai explicar, não, porque o que estão fazendo aí é um grande assalto, uma grande, filha da putice, e quem assalta, quem rouba, quem faz o que está fazendo, jamais vai perder tempo de ir se explicar. Então, quem tem essa obrigação de estar direto explicando somos nós e, principalmente, os políticos da esquerda que votaram a favor aí desse desastre todo que é essa PEC, porque os bolsonaristas... Roberto, só falar a palavra bolsonarento ou bolsonarista que na hora cai, já repararam? Realmente. Gente, tem uma notícia quentinha aqui, que é o seguinte: o Casagrande deixou a TV Globo depois de 25 anos, alívio para os dois lados. Gravou esse vídeo aqui, queria rodar para vocês. Queria ouvir também seu comentário, Carlito. Olá, pessoal. Eu vim aqui para avisar vocês, para comunicar, que depois de 25 anos de TV Globo, 6 Copas do Mundo, 5 finais, incluindo a de 2002, com os 2 gols do Ronaldo, 3 Olimpíadas, diversos finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da TV Globo hoje, não faço mais parte do grupo de esportes da para os dois lados. Um beijo a todos. Requião, a Globo está acabando? A Globo já tinha acabado há muito tempo. Aqui no Paraná, quando eu cortei o estipêndio, o subsídio para as televisões que queriam me tomar 2 bilhões e pouco no período de governo, uma parte do governo federal subsidiou a Globo para ela não fechar. Você veja, nós vivemos numa contradição. Foi um erro do Lula? Não sei se foi do Lula, foi um erro do governo. O Lula não é só o governo, foi um erro do governo. Agora, a Globo tem qualidade, As novelas são bem feitas, é um troço bacana. Eu até, como eu sou jornalista, vocês sabem disso também, Eu tenho um certo orgulho da Globo, da produção e de tudo mais. Mas ela está a serviço do capital financeiro, ela está contra o Brasil, ela está contra o capitalismo. Ela está a favor do capital vadio. Esse capital, Calito, que não fabrica o botão da tua roupa ao ar do teu óculos, mas vive da ciranda financeira e do jogo das bolsas, enganando, roubando, adquirindo empresas estatais monopolistas, o petróleo, a energia, para a exploração do mundo. Esse capital que hoje entra em conflito com a Rússia, que é um governo conservador também, não vou fazer nenhum elogio àquela barbaridade, mas tem a Ucrânia como bucha de canhão. Nós temos, nesse momento, a oportunidade de botar um Lula no governo, de botar um ministro das Relações Exteriores, como já tivemos, Porreta, e montar um projeto de desenvolvimento do Brasil e dar uma lição para o mundo. Nós temos que ter um projeto de desenvolvimento nosso. Mas o que é que nós estamos vendo? Independência do Banco Central, entrega a Petrobras, liquida a soberania, entrega a Amazônia. O que é isso? O que está acontecendo? Temos que reagir. E a reação racional do brasileiro é Lula no primeiro turno. E espero também aqui, quando tiver
a necessária abertura da comunicação, me colocar com facilidade no governo do Estado do Paraná, porque o Paraná não tem governo. Carlito, se você me perguntar, Requião, se vai disputar a eleição com o Ratinho, filho do Ratão, não. Eu vou preencher o vazio do governo do Estado, porque o que há é um grupo tentando vender estatal, ganhando dinheiro, comissões e fazendo engordamento de uma praia que Camboriú fez por 70 milhões por 370 aqui. Quero preencher o vazio com experiência e fazer um baita de um governo a favor do povo do Paraná. Requião, mas não é por isso que eu vou deixar de dizer o que eu acredito quando vocês me colocam uma questão. Eu queria ouvir Podem vocês gostar três ou não. Queria ouvir vocês três a respeito de um caso que pegou nessa semana, a quase cassação do vereador Renato Freitas aí em Curitiba, Requião. Você que é um petista de carteirinha agora, queria que você falasse um pouco a respeito desse caso. Queria ouvir a Roberta e o Carlito também, porque, ao meu ver, parece um caso explícito de racismo, né, Requião? A minha opinião é muito clara. O vereador errou quando ocupou a igreja. É uma igreja que, se ele tivesse conversado antes, provavelmente o padre lhe daria a palavra na missa. Ele errou porque colocou uma comunidade conservadora em oposição à própria candidatura do Lula e ao PT no Paraná. Mas é um erro. Um erro de um rapaz exemplar também. Esse rapaz tem méritos. Ele foi caixa de supermercado, ajudante de pedreiro, parou de estudar, voltou a estudar, fez um curso de Direito, hoje ele é doutor e mestre pela Universidade Federal do Paraná, onde eu me formei, e que tem um baita curso de Direito, mas errou. Agora, a punição que submeteram a ele não tem nada a ver com isso. Foi por ele ser preto, por ele ser pobre, por ele ser um cara aberto, agressivo. Racismo puro. Nada justifica a cassação desse rapaz. O processo de cassação foi suspenso por uma liminar. Ainda vai para o tribunal. Mas, do jeito que a Câmara de Vereadores se comporta, eles vão cassar de novo. O que é um deslustre para a história da Câmara de Vereadores de Curitiba. É um verdadeiro horror. Nada justifica a cassação do Renato Freitas, que é um baita cara. Um sujeito que vai crescer politicamente. E eu, de certa forma, me espelho no Renato. Eu sempre fui, desde jovem, muito agressivo nas coisas. Agora, um erro a gente transforma em experiência, não em cassação de mandato. Muito bom. Décio, um caso, Pedro, também, além do caso da política, isso não precisa passar, não pode passar em branco, porque afeta diretamente os jovens. A gente teve recentemente o caso do rap Felipe Ret, que é branco, e que distribuiu cigarros de maconha no seu aniversário, e só uma semana depois foi aberta a investigação contra ele. E tem um rapper Orochi, que é um rapper preto, e que foi pego com droga no carro e foi preso. Então, assim, a gente vê, mais uma vez, duas medidas. Eu sou favorável à liberação da maconha, até mesmo para uso recreativo, mas como é que um artista está fazendo uma transmissão na internet da distribuição de baseado ali na sua festa, e a polícia, ninguém faz nada, né? Ninguém é provocado a fazer nada, e no outro dia um outro rapper pega com um cigarro de maconha, um amigo com uma cápsula de uma droga sintética, e eles vão para a delegacia. Então, a gente precisa discutir muito mais isso, essa questão do racismo estrutural, porque até no rap, por exemplo, e até engraçado no caso do Felipe Ret, que ele disse que ele é o rapper branco, é o melhor rapper branco do Brasil. E sendo o único rapper branco do Brasil, realmente você tem que ser o melhor. Seria a mesma coisa que eu falar que eu sou o único habitante de Marte morando em Marte, apenas eu. Então, assim, a gente precisa realmente observar melhor essa questão do racismo estrutural. Hoje eu vou precisar sair um pouco mais cedo, vou levar minha esposa em uma confraternização de amigas ali, mas agradeço ao Pedro Zambada por me convidar mais uma vez, parabenizar a Roberta, inclusive por ter incentivado a gente aqui a fazer as denúncias. Eu fiz até um vídeo no meu canal explicando como é que se faz as denúncias no site do Ministério Público, que as pessoas pensam que é difícil, e é extremamente fácil, e em especial na condição de anonimato. Agradecer ao Décio também por estar aqui moderando esse papo com a gente, esclarecer a curiosidade de um monte de seguidor. Carlito, você toca essa guitarra? Toco, meus amigos, eu toco guitarra, eu toco violão, eu toco ukulele, eu toco triângulo, eu toco zabumba, eu toco escaleta, eu tô aprendendo agora sanfona e cavaquinho. Eu gosto de música,
de todo tipo. Então, para quem está perguntando, eu toco sim, não está ali só de enfeite, não. Tá bom, governador? Parabéns pela maneira que o senhor faz política. Torço muito para que o pessoal do Paraná saia desse mergulho que entrou temporariamente, né, dessa ideia de que Curitiba é um lugar diferente do resto do mundo, seria uma república à parte, né, como muitos costumam chamar, República de Curitiba, e enxerga aquela Curitiba, aquele estado do Paraná, da época que o Requião foi governador, que tinha esses programas sociais, e da época do MDB de verdade, né, não desse MDB demodê que está aí, que tem jogado aí o nome do próprio partido na lata do lixo. Grande abraço para vocês, até o nosso próximo papo aqui, Pedrão. Muito bom, Carlitão aqui presente conosco. Agora é a vez da Roberta falar também. Roberta, peraí. Eu estava desmontado aqui. Fala lá, Rô, vai lá. Eu também vou ter que sair, que eu tenho compromisso agora com o meu grupo de mulheres aqui e vou ter que correr. Mas mais uma vez aí para o Requião, estou encantada com ele. E são com pessoas como o Requião que a gente tem que aprender, que a gente tem que se espelhar, pessoas sérias, pessoas honestas, que têm um caminho aí muito bonito na política. No caso do vereador, eu concordo completamente, foi absolutamente algo de racismo, porque se a gente pegar em relação àquele vereador de Minas que estuprou, que fez isso, que fez aquilo, mas é branco e nada aconteceu com ele, a gente vê, né, que é 2 pesos, 2 medidas. Nada justificaria o vereador ter perdido seu mandato aí em Curitiba. E o bolsonarismo, infelizmente, é o grande instigante, né, de tudo isso. O bolsonarismo, ele deixou as pessoas agressivas. E daí, a gente está tão de saco cheio, e aí eu entendo a posição do vereador, o cara já está tão de saco cheio, já não está aguentando mais, porque é todo dia porrada, que ele chega no limite dele, mas nada justificaria realmente ter a perda do mandato. Que bom que voltou, que ele siga o caminho dele forte, que siga um caminho lindo, grande, e nós todos temos obrigação de não ter, a gente tem que ter pavio curto com o racismo. A gente não pode aceitar que situações como essa no Brasil e como outras aí discrepantes que a gente vê todo dia acontecendo, continuem. Isso tem que parar, porque cada vez está ficando pior e as medidas só são tomadas contra os homens pretos, mulheres pretas, e os brancos cometem crimes piores, mas a gente vê que nada acontece. É o caso do vereador lá de Belo Horizonte, o bolsonarista louco, e inúmeros outros que todo dia agridem toda uma sociedade. Aliás, é o caso do presidente da República, que todo dia agride toda uma sociedade e nada acontece com ele. Então, o combate ao racismo é algo diário, é obrigação, é uma luta de todos nós. E Requião, um abraço muito forte, estou torcendo por você e espero que a gente volte a se apaixonar pelo Paraná, pela Curitiba tão linda que vai ser aí governado, esse estado tão bonito que vai ser governado por você, e que deixe de ser reconhecido como estado desse panaca, desse Sérgio Moro e dessa Conja, e da Lava Jato, que volte a ser um estado aí onde as pessoas tinham prazer de ir e reconheciam por suas belezas, não por essa marmota aí dessa Lava Jato, né? Desse tamborete de anão, que é Sérgio Moro. Mas você tenha muito sucesso na eleição. De anão. Eu adoro os apelidos que ela dá para ele. Ele não tem voz, não tem altura, não tem política, não tem nada. E apoia tudo que é de ruim. Então, assim, o negócio é difícil. Requião, estou torcendo por você. Espero que você tire essa cambada de cretinos daí, que você assuma esse governo e faça realmente o que você melhor sabe fazer, que é um governo democrático, um governo progressista, um governo justo, olhando aí para quem mais precisa. E o Paraná está precisando muito de um governador de verdade e não de projetos aí de político que a gente já viu que deu tudo errado, né? O que o Brasil todo precisa agora são de pessoas com a sua experiência, com a experiência do Lula, com a experiência de grandes nomes que estejam aí dispostos a unirem forças para reconstruir o país que está tão destruído. Você, para todos nós aqui,
é um ídolo, é um grande aprendizado, é uma pessoa que a gente, assim, tem que ouvir cada vez mais, porque coisa boa merece ser divulgada e ouvida. Então, um beijo para você, muito boa sorte, parabéns pela sua história, parabéns também por esse filho gatíssimo que você tem aí. E olha... Ao contrário do outro, que o filho é ruim, o pai é ruim, é essa turma de rato. Aí não, a gente vê que a gente tem um pai sério, um filho sério, e além de tudo, 2 homens charmosos, bonitos, maravilhosos. Que a gente também quer ver gente séria e gente bonita, né, Requião? Gente, um beijo, desculpa aí a brincadeira, mas realmente o filho do Requião, eu vejo aí a mulherada, nós mulheres, a gente tá sempre lá curtindo, que além de competente, o cabra é bonito. Beijo para vocês e vou lá. Tudo de bom, Roberta. Até semana que vem. Sensacional. Roberta Lussinger fazendo história aqui do DCM. E aí, Requião? E o seu filho, tá informado disso aí? Meu filho tá porreta, tá com uma atuação belíssima. É um orgulho ver um filho me suceder na política com os mesmos princípios e a mesma inflexibilidade contra a exploração dos trabalhadores e contra a corrupção. Agora, eu fiquei aqui abismado com os elogios da Roberta. Só me falta agora descer aqui do sotão da minha casa, ir lá para a Copa e esperar aquele hambúrguer que você vai me mandar pelo iFood. Manda ver no superchat, gente. Vai lá, Décio. Leitura dos chats aqui para o Requião responder também. Vamos lá. Vamos lá, querido. Deixa eu só fazer um aviso rápido aqui, importante, que a gente não pode esquecer. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aqui, achei ele. Aí ele não abre. Ô, meleca. Então, é uma aula do Eduardo Moreira que vai acontecer compreendendo os 2 únicos tipos de investimentos que existem no dia 14 de julho, às 20 horas. É uma aula online e uma aula gratuita. Eu vou colocar o link na tela para vocês, tá certo? Quem tiver interesse em se matricular, coloca aí, acessa o link, ativa o sininho, porque essa aula não fica gravada. Acredito que ela fica disponível depois apenas para quem é membro do ICL. E temos também uma parceria muito bacana, nova, do DCM, que é com o MST, com a produtora, uma editora do MST e com o MST. E os famosos bonés do MST estão disponíveis para a nossa comunidade agora. Quem tiver interesse nos bonés, a vermelho e preto, eles estão disponíveis. Como que funciona? Basta você fazer um Pix de R$40 para o Pix do DCM, pix@dcm.com.br, e vocês vão enviar um e-mail para fernando.l.miller@gmail.com, que é o e-mail que eu vou colocar na tela agora. Então vocês fazem um Pix de R$40 e enviam o comprovante desse Pix para esse e-mail aqui, ó. E aí vocês definem se vocês querem o boné na cor vermelha ou preta, que eu não estou conseguindo mostrar aqui porque está em cima aqui do negocinho. Deixa eu colocar aqui. Agora sim. Ou preto, os 2 disponíveis, tá certo? E lembrando que estamos aqui com o Requião. Queremos muito aproveitar a participação dele aqui. E olha ali o modelo, aparece do nada com o boné do MST. Queremos aproveitar muito a participação do Requião e a participação de vocês também. Pedrão, 5º dia útil. Esse povo hoje está segurando a mão no bolso, estão de maldade com a gente. Precisamos ainda de R$268 e 3 membros. Lembrando que nós temos a ferramenta aí de presentear a comunidade com membresia. Então, quem tiver essa possibilidade, presenteie a comunidade. Quem aí que assiste a live e não tem condições financeiras nesse momento de se tornar membro, você pode permitir que essa pessoa seja membro por um mês. Eu considerei isso uma ferramenta maravilhosa, um grande Ubuntu, porque você compartilha um pouco do que você tem com o outro, além de ajudar muito o DCM. E além disso, como membro, vocês têm também o superchat de membro para enviar aqui todo mês.
Várias pessoas aqui contribuíram conosco, olha só. A Denise Costuras mandou, o DCM fica mais lindo com Décio. Vou dormir toda hoje. Rafael Barassi mandou aqui, ó, consignado sobre auxílio. Vocês viram isso? Comentem. E o Rodrigo Spiegel, grande parceiro nosso, mandou aqui, ó, com relação ao vereador Renato Freitas, Requião, há controvérsias compatíveis com as imagens do exposto por você. Ele não liderou uma invasão. E o próprio padre se opôs à sua cassação. É uma questão aqui que eu também discordo plenamente na questão de que ele errou. Os superchats que chegaram aqui, ó, Márcia Feliciano, Pedrinho, esta é para o pão com vina para o Requião. Então, guarda aí, Pedrinho. Ali de Saboia, Requião, saudações revolucionárias. Não seria mais apropriado e econômico que o governo federal usasse seus canais públicos de comunicação para fazer publicidade? O Heraldo Araújo mandou aqui, ó, gente, apenas o STF corrigiu uma M que fez porque sua cabeça estava em risco. O resto do judiciário continua monárquico. Se Moro ou Bolsonaro for preso, será o fim dos tempos e Jesus já poderá voltar. Temos diversos pingos e aqui Ivan, UOL, hambúrguer e água mineral. Foram todos esses pingos e ainda precisamos de muitos pingos. 268 para ser mais exatos e 3 membros para ajudar a gente aqui, ó. Então quem puder, contribui com o DCM, mandem perguntas, comentários, porque aqui vocês têm esse espaço. Requião, você pode responder alguma dessas questões? Vamos lá. Em primeiro lugar, o arcebispo se manifestou contra a cassação do Renato, disse que não tinha motivo para isso. O padre também. Agora, isso não significa que não tenha sido um erro. Na época da ditadura, nós usávamos a igreja do Guadalupe aqui para fazer todas as nossas reuniões e mobilizações. Os padres nunca negaram, eram padres franciscanos, os da igreja dos pretos, que foi objeto dessa ocupação. Eu acho uma estupidez você justificar um erro que pode colocar o setor conservador da igreja inteiro contra a campanha do Lula e contra o PT. Agora, é claro que este erro não justifica a cassação, que foi originada exclusivamente de racismo. Mas não tem essa história de ocupar uma igreja que você podia entrar e falar na missa se falasse com o padre. Para quê? Para você provocar... Eu, por exemplo, eu sou teólogo, sabe? Formado na PUC. Eu acho que a igreja começou no mundo como abrigo para viajantes nas estradas. A igreja é um lugar de acolhimento, de socorro para os necessitados, de segurança. Então, teoricamente, não há uma contradição. Mas entrar na igreja que você podia conversar com o padre foi uma ação emotiva que não foi justificada. Nada desmerece o Renato. Cometeu uma bobagem num determinado momento que não podia ter cometido, mas nem o arcebispo nem a igreja concordaram em fazer uma queixa contra ele. Pelo contrário, deixaram claro que eram contra a cassação. Agora, os porra louca que acham que você pode sair por aí entrando em igreja, invadindo que a igreja é o espaço de manifestação, são aqueles mesmo que trabalharam a favor de uma série de políticas que levaram a impulsionar a própria cassação da Dilma e a ojeriza das Forças Armadas da PT. Burrice não é solução para nada. Me perdoa a franqueza, Zambarda. Eu tenho 81 anos, muitos de política, e não vou nessa conversa mole. Até porque, quando jovem, eu fui muito emotivo, muito agressivo na minha situação. Não vi vantagem nenhuma em não agir com inteligência. Então, acabem com essa conversa mole de elogiar uma besteira. Mas façam como eu. Vamos à luta pelo mandato do rapaz, que é um sujeito bacana. É um vencedor na vida, é um sujeito que supera tudo. Eu acho maravilhoso. Tão maravilhoso o Renato Freitas como maravilhoso o Lula, que, abandonado pelo pai, sai com a mãe num caminhão de boia fria para ser torneiro mecânico em São Paulo depois de algum tempo, passando fome, não tendo dinheiro para comer no fim do mês. Superou isso tudo e é o nosso candidato à presidência da República. Mas o elogio da besteira é, me perdoe a franqueza,
uma rematada estupidez. Requião, se o senhor me permite, como negro, até por ter acompanhado o caso de perto desde o início, e principalmente no momento em que ele aconteceu, exatamente no momento em que ocorreu a morte do estrangeiro Moise, que foi uma morte... Posso fazer um parênteses já? Oi? O estrangeiro Moise foi assassinado por 2 negros no Rio de Janeiro. Exatamente. E a manifestação do Renato coincide justamente com esse momento, justo com outras mortes que aconteceram de negros também. Não tem também. Nada contra a manifestação, me sumo a ela. Não precisava ter entrado na igreja. Da forma aí eu entro em contradição com o senhor. Se a igreja, como um espaço de acolher aqueles que sofrem e acolher o povo, e no caso do Renato Freitas, ele não eu discordo no termo que o senhor utiliza de que ele invadiu. Ele entrou à igreja quando a missa havia acabado. Ele informa, em diversos depoimentos, ele havia informado que ele havia conversado com o padre sobre ele entrar na igreja, tanto que as câmeras mostram que a igreja já estava vazia, não havia ninguém. Ele entra pacificamente e é uma igreja em que eu como negro, temos acesso, temos direito àquele espaço ali por causa da história daquela igreja, inclusive, que foi uma igreja construída por escravos, a igreja dos escravos, e, infelizmente, a narrativa que se construiu após isso é uma narrativa muito triste. Mas eu não concordo que ele errou no seguinte sentido: não tem como eu não consigo ter tolerância diante da morte brutal de um irmão negro. E qualquer ato que eu faça de revoltar, de fazer um ato revolucionário, um ato lutando contra isso, eu não considero isso um erro, não. Porque é a vida de um próximo. Ele estava lutando contra a morte de um igual como ele, e que, apesar de tudo, não é do mesmo estado que ele. Então, eu considero uma manifestação que foi uma manifestação correta, e que, sim, eu acho que a manifestação foi extremamente apropriada, porque ela colocou para fora também os ratos racistas que fizeram todo esse processo contra ele. Ele deu brecha para que esses racistas se manifestassem, para que eles usassem da política e de forma suja, porque eles reverteram toda a história, todo o ocorrido que ele apresentou, que as câmeras apresentaram, que o padre apresentou, que a arquidiocese apresentou, de que ele não invadiu, ele entrou na igreja civilizadamente, que é um espaço que ele tem direito, inclusive, e fez uma manifestação pacífica. Agora, não podemos admitir tais erros. Não podemos admitir, Requião, com todo respeito, a morte de negros como coisas naturalizadas no nosso país. E, infelizmente, ela é uma naturalização. E ele, como uma pessoa pública, inclusive, e se manifestar nesse sentido, ele está extremamente certo, porque nós não suportamos mais. Não considero ser um erro, inclusive, porque o nome da igreja, Igreja dos Escravos, é uma igreja que tem uma história de nossos antepassados. E que é uma igreja que perdeu, sim, esse poder de reconhecer, de ter acesso às pessoas lá dentro. Tá certo? Então eu queria, respeitosamente, colocar esse contraditório aqui no que o senhor apresenta. Perfeitamente. O contraditório é bacana, mas você está completamente errado. Sabe? E foi um desserviço prestado à ocupação. Agora, a cassação do Renato não foi só por isso. Foi porque ele é preto, porque ele é pobre, porque ele é contestador do sistema. Mas você está completa e absolutamente errado, Ciro Nogueira. Você não! Curitibano, você não conhece a situação melhor do que eu, que sou curitibano, que vivo isso e que senti a reação da comunidade católica em cima de uma coisa que podia ser dispensada. Claro, mas eu conheço contra a uma morte situação de negros que o senhor não tem que conhece. ser reagido com violência. Eu, embora de cabelo branco aqui, cor-de-rosa, eu tenho antepassados índios e negros no Nordeste do Brasil, no Sergipe e na Bahia. Então, não vá se valer da sua condição para contestar isso. O horror ao racismo é uma coisa fundamental. Inclusive, leia um livro do Campos de Carvalho que eu li na minha juventude. Só há uma verdade absoluta. Todo racista é um filho da puta.
mas isso não lhe autoriza a tentar dar uma interpretação ao seu modo. Como dizia o Ramon, famoso poeta espanhol no século passado, todo depende do color do cristal com que se mira. Você não está em Curitiba, você não viu o efeito disso, e a sua justificativa, para mim, é absolutamente irracional, a não ser quando você diz que nós não temos que admitir o racismo de forma alguma. É na porrada que a gente encara o racismo, na minha maneira de ver. Não faço conciliação, mas a besteira merece um puxão de orelha, não uma cassação. Me perdoa discordar radicalmente de você. A discordância é sempre bem-vinda, sempre saudável. Pedrão, manda brasa. Estamos precisando de pingo aqui ainda, hein, gente? Então, Décio, e os superchats? Você leu todos? Chegaram alguns pingos aqui pra gente. Chegou aqui superchat da Marlene Costa. Tamo junto, Décio. E alguns pingos aqui, ó, do Eric, pingo do Rodrigo Spiegel. Todos os pingos eu vou ler nominalmente ao final da nossa live. Fora esses, não chegaram mais não, Pedrão. Quem quiser e quem puder, compartilha com a gente aí. Manda pingo. Décio, espera um pouco. Vamos organizar isso aqui. Chegou sim. Teve do Eric L. Rodrigues, mandou um pingo aqui pra gente. Teve o Rodrigo Spiegel que mandou R$58. Esse você não leu. Opa! Então. A gente precisa organizar. Porque senão chega no final da live, o pessoal fala assim, vocês não estão lendo. A gente conversou agora há pouco nos bastidores. Tem uma pessoa dizendo que a gente nem mostra os chats de membro na tela. Isso não é verdade. A gente está mostrando chats na tela. Então, gente, vamos organizar o negócio para não virar... justamente ontem, que muita gente ficou aqui no chat falando, Pedro foi grosso e tal. Eu não gosto que a coisa vire uma encrenca aqui no chat, gente. Então, coloquem os pontos de vista. O Décio colocou dele respeitosamente, com uma experiência que ele tem, uma vivência. O Requião também colocou a experiência dele no meio político. E tem sim um problema também, um pouco da representação, Décio. Eu não discordo de você, Décio, mas a questão também é como os outros veem a atitude. É foda, porque a reação para cima dos negros é totalmente desproporcional. Eu acho que, conciliando um pouco os dois pontos, a coisa vai mais ou menos assim. Mas vamos organizar a discussão. Vamos pegar aqui alguns comentários. Fatinha. Pedro, mostra até os meus que não era membro e ainda sou cancelado. Pois é. Louco. Ai, meu Deus do céu. Rodrigo Spiegel, a discórdia pela discórdia não leva a nada. Exatamente. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Vamos lá, vamos seguindo. Governador Requião, queria agradecer muito a sua presença. Teve alguma coisa que a gente não perguntou que o senhor queria acrescentar? Eu gostei muito da sua participação hoje. Vamos seguindo? Bom, a minha participação é como sempre foi. Eu faço política. A minha política não é eleitoral. Eu não procuro simpatias, eu procuro o caminho correto. Eu procuro dizer com clareza o que eu penso, agradando ou não a companheiros ou adversários. Eu sou um batalhador, um guerreiro contra a cassação do Renato. Sou um admirador dele, da sua trajetória. Mas eu não vou passar a mão em erros. O erro merece um puxão de orelha. O Lula, quando esteve aqui, disse o seguinte: o Renato deve pedir primeiro desculpas ao PT, porque ele não consultou o partido. Depois à Igreja e depois ao Paraná. E é claro que foi um erro que não merece a repressão que ele recebeu. Agora, a repressão não tem muito a ver com a entrada dele na Igreja, que a própria Igreja já achou que não tinha importância nenhuma, o arcebispo, o padre e tudo mais. Tem a ver com o raio do racismo na maldita Câmara Municipal de hoje de Curitiba. É um deslustre para a história da Câmara Municipal de Curitiba, é uma boçalidade tremenda, tem que ser combatida e criticada. Mas não é justificando uma falseta, um erro menor. Puxão de orelha, não cassação. É isso aí, abraço, Requião. Um abraço a vou você. Vou te mandar o hambúrguer lá prometido pelo iFood, tá? Beijão, querido. Olha, quando eu vi agora as participações do pessoal aí, que venham hambúrguer com mostarda, porque eu estou metendo. Um abraço. Escura. Um abraço, Requião. Valeu, minha gente. Obrigado. Grande abraço. Um abraço, Requião. Valeu, minha gente. Obrigado. Grande abraço. Bom descanso.